terapistas! Estamos aqui hoje para mais uma conversa. Temos hoje connosco a Flávia Castro, Olá, a Flávia Amâncio Olá. e a Roberta. Olá, Então, hoje pessoal. nós. Ai, desculpa, cortei-te, já te atropelei. Aqui hoje nós chamamos a Roberta para a nossa conversa com um leitor. Então eu vou começar por te apresentar, Roberta. Eu vejo aqui que tu és jornalista, formada pela PUC-Rio, fizeste pós-graduação no curso Formação de Escritores em Ficção pelo Instituto Vera Cruz, és apaixonada por literatura e há 5 anos és sócia da Livraria Mandarina. Nós conhecemos-te no curso do Gonçalo M. Tavares, há muitos anos atrás, antes da Mandarina até, e é muito bom ter-te aqui hoje para conversarmos sobre livros, né? Sempre nossos encontros são sempre assim, à volta dos livros, dos cursos, da mandarina, e hoje vamos debruçar-nos aqui sobre um livro que tu escolheste. Mas eu queria começar por te perguntar, se tu sempre leste, sempre foste uma leitora, como é que é? Eras uma criança que lias? Olá, literapistas. Olá, ouvintes aqui. É um prazer estar com vocês. Conheço vocês já há muito tempo. Foram os presentes que eu falo que a literatura me deu nessa idade mais madura da minha vida. É, Então, sempre li, sempre gostei da possibilidade de ler. Eu lembro que eu acho que o primeiro livro que eu ganhei, que eu ganhei, foi da minha tia, que foi o Flix, do Ziraldo, que há pouco tempo fez 50 anos, acho que uns 2 anos, deve estar com 52, 53 anos. O que é mais ou menos a minha idade, tá? Então, eu lembro desse fato dela me entregar o Flix. E ela é arquiteta, acho que ela me entregou pelo sentido das cores, enfim, da estética, mais do que da mensagem. Vou perguntar para ela um dia. Mas o primeiro livro que eu lembro, eu lendo, e que me deixou com memória afetiva mesmo, eu devia ter uns 10, 11 anos, que foi Capitães de Areia, do Jorge Amado. E eu li esse livro numa fazenda de uns amigos dos meus pais, que a gente ia lá no interior do Rio de Janeiro, e era naquele momento, eu andava a cavalo de manhã, muito, 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 e aí tinha aquele horário do sol quente, que a gente almoçava e ficava meio morgando assim na fazenda. E eu pegava o livro para ler. E eu li esse livro, então era aquela sensação de estar no interior, estar naquela fazenda, lendo aquele livro. Então é uma memória afetiva que eu tenho, minha Madeleine de Proust, assim, até hoje, né? Então não esqueci desse livro, não esqueci desse momento, desse sentimento que eu tinha na fazenda lendo esse livro. E aí depois eu li, na minha adolescência eu li bastante. Meus pais não eram grandes leitores assim da literatura, mas eles tinham muitos livros. Minha mãe tinha feito biblioteconomia, então tinha bastante livro na minha casa. E ia caindo na minha mão alguns livros na escola, em casa, de amigos. Na adolescência eu li bastante Coni, que foi uma fase do Coni e da Colaçante. A gente que é do Rio, né? É, eles, as escolas do Rio adotaram bastante naquela época. E eram livros voltados para adolescentes mesmo. Então, eu lembro de um do Coni, Marina, enfim. Não era uma literatura clássica, mas era uma literatura que falava com uma adolescente carioca, que estava no Rio de Janeiro. E aí depois eu me tornei jornalista, na minha faculdade inteira, todas as eletivas que eu tinha fazia em literatura, inclusive um dos meus professores e meu orientador foi o Renato, que até já faleceu, e ele era o companheiro do Silviano Santiago, então ele me influenciou muito, foi onde eu conheci Ítalo Calvino, conheci vários autores que eu não tinha acesso antes da faculdade e antes do Renato. E aí a vida foi correndo, no jornalismo eu li muitos colegas que faziam literatura mais voltada ao jornalismo mesmo, biografias e etc. E aí, quando eu, depois de trabalhar bastante, de ser
ir para o mundo corporativo e tal, eu fiz o meu sabático. E aí eu fui me dedicar à literatura, e foi onde eu encontrei vocês. E fiz todos aqueles cursos, fiz o curso do Gonçalo, da Noemi, do Veracruz, e aí fui encontrando as pessoas. Encontrei a Dani, minha sócia, a gente abriu a Mandarina, e aí foi, gente. E aí eu sou uma leitora, não digo compulsiva, mas assim, é onde eu encontro a minha paz, vamos dizer, é no livro. Demais, vou pegar até esse gancho para a próxima pergunta, porque a Roberta eu encontrava muito, né? Na época agora há pouco da Mandarina, todo do minhas filhas conhece a Roberta, chamam a Roberta pelo nome, maravilhosas também e essas tal. crianças da Flávia, das gente Flávias, né? Encontra direto, né? E é uma delícia, porque, enfim, a Mandarina é esse lugar que a Isabela viveu muito ativamente, né? Os livros do andar de cima e tal. O que eu queria te perguntar? Eu sei, a gente sabe que você é uma pessoa que lê muito, recebe os livros, sabe as novidades, enfim, conhece muito de literatura, até por essa trajetória que você acabou de falar. E aí, eu lembro eu te chamei, né? A gente chamou e falou, vamos chamar a Roberta, vai ser um papo ótimo. E aí você falou, cara, eu tô aqui entre duas possibilidades. Uma é o Carrascosa e a outra é a Annie Ernaux. Lembra que você falou? Sim. E você falou, pode ser também qualquer livro da Annie Ernaux. Queria que você contasse um pouco por que seu pensamento foi direto nesses livros e um pouco mais da escolha por este livro. Então, o Carrascosa vamos dizer assim, é o meu crush literário atual. Porque eu confesso que eu não tinha lido muito Carrascosa, apesar de eu ter minha grande amiga de infância, a gente praticamente nasceu juntas, mães grávidas juntas, aquelas coisas do Rio de Janeiro. Ela já tinha lido Carrascosa, já tinha me falado várias vezes, mas eu nunca peguei para ler. E aí, em julho, eu fiz uma residência literária em Gonçalves, que ele era o escritor que estava presente, que estava dando as mediações, as oficinas, as aulas, nos orientando, vamos dizer assim. E aí, para eu ir, é ótimo, né? Para ir, eu falei, cara, não posso ir sem ler nada, né? Mó mico. Aí eu peguei a trilogia do Adeus para ler. E amei. E com isso, eu comecei a ler os outros. Fui descobrindo os outros. E quando você conversou comigo, naquela semana, eu tinha acabado de ler o Diário das Coincidências. E foi um livro que mexeu emocionalmente comigo de uma forma, assim, que eu acho que há muito tempo um livro não mexia comigo. Porque quando eu leio muitas vezes, a Annie Ernaux também é minha crush. Mas ela já é mais antiga, tá? Uma crush mais antiga. Mas eu vejo muito, por exemplo, a Annie Ernaux, apesar de ter todo o lado emocional, ela mexe comigo pelo racional, pelo como ela escreve, né? Ela criou esse gênero, ela inovou no gênero literário, então eu admiro muito ela por isso, e admiro a vida dela, é uma admiração em relação à escritora e ao que ela fez com a literatura. O Carrascosa, e em especial o Diário das Coincidências, ele mexeu profundamente comigo, assim. Então, cada conto que eu lia, cada coincidência que eu lia, eu tinha algum ponto que batia em mim. E isso, para a literatura, de novo falando, ela me ajuda a me curar, mas ela dificilmente um livro me faz chorar ou me faz rir. Eu tenho esse lado de ler, pegar a obra e também ver pelo lado técnico, pelo lado racional, além do entretenimento e da emoção, né? Aí, para chegar na emoção, é mais longe. E o do diário, ele foi batendo em mim, foi batendo. Teve um conto que eu quase chorei. Não chega a caírem as lágrimas. Qual foi? Conta pra gente. Mas agora eu não vou lembrar exatamente. Porque, mas assim, aí teve outro que eu ri, aí teve outro que... Então, assim, eu falei, gente, o que acontece com esse livro que está despertando tanta emoção em mim? Sim. Uma pessoa que se emociona muito mais com a vida do que com... Gente, pode ser feio falar isso, mas é verdade. Eu olho muito a arte. Não que eu
veja beleza, tudo isso, mas eu olho muito pelo lado racional também. Eu fico lendo assim, ele escreveu essa frase para... É uma coisa até automática, podia ser menos. E isso daqui quebrou as barreiras, quebraram as minhas barreiras, né? Elas foram para o chão, não tinha nem mais controle. Porque eu acho, aqui ele está contando várias histórias que aconteceram com ele ou com outras pessoas, que, de certa forma, aconteceram comigo. Não exatamente o fato em si, mas a emoção daquele acontecimento. E aí eu vou descobrindo que o Carrascosa tem esse tipo de escrita, que, de certa forma, bate com as pessoas, né? De um conto ou outro vai falar com alguma coisa da sua história ou de algum momento que você passou. E isso eu acho incrível, acho assim um trabalho de escritor fantástico. Quando ele fala das histórias do Caminho de Santiago, aqui eu nunca fui no Caminho de Santiago, mas eu já fiz muitos caminhos na minha vida, assim, pelo mundo. E quando ele vai descrevendo as coisas que ele está sentindo, os fatos que vão acontecendo, para mim, aconteceu comigo. Só que na Índia, ou no Oriente Médio, ou em outros lugares que eu fui na minha vida. Então tem e aí o reconhecimento do andarilho, que eu fui muito tempo na minha vida, o reconhecimento do seu mochileiro, né? Então ele estava sendo ali, de certa forma. E eu fui várias vezes na minha vida. Então foi me trazendo tantas memórias. Uma identificação, né? Uma identificação. Tem vou só fazer, tem a página 74, vou dizer qual o conto, tá? Chama exatamente Um Caminhante. Olha lá, a coincidência. Não, eu tô brincando, isso não é coincidência. Isso aqui... Não é coincidência, tá pegando um gancho. Pegando um gancho. Eu vou falar sobre essa questão da coincidência. Isso, a gente quer saber. Claro, que esse livro também me fez pensar muito sobre essa questão da coincidência. Sim. E aí depois a gente fala. Mas queria ler, porque acho que quando você falou, eu lembrei da página. Você começou a falar. Então, olha só. Daí ele diz assim: por esse motivo, ele enumera alguns detalhes, somente alguns, suprimindo outros, também significativos. Está convicto de que existe mesmo o contágio apontado por Tolstói, por meio do qual o leitor se funde emocionalmente com a história lida. O sentimento embutido pelo autor na obra e o apreendido pelo leitor se igualam. Esse atualiza em seu âmago a vivência atravessada por aquele com a carne das palavras. É isso. Então é isso. E aí eu acho que aí vai para a questão da técnica. Eu acho que nessa escrita do Carrascosa ele faz isso, ele não está enganando o leitor. Em vários momentos ele fala o que ele está fazendo, né, tecnicamente. Então não é só estou escrevendo e porque eu quero escrever isso. Não, ele vai botando os conceitos que ele está usando, ou instintivamente, ou conscientemente, ele vai jogando também no texto. E ele vai jogando no texto também as verossimilhanças com a história dele. Então, por exemplo, nesse livro ele está contando muitas histórias dele e de amigos. E aí ele vai fazendo relações e citando outros livros que ele escreveu. E ele faz isso em outros livros também. Ele faz isso na trilogia, ele faz isso no 740. Então, ele já tem uma consistência desse trabalho. Então, ele não engana. E aí, mas, ao mesmo tempo, fica ali, você fica na dúvida. Será que aconteceu com ele mesmo ou ele inventou essa história? Porque são tantos iscas ali, mas sutilmente de verossimilhança, que você fica... será que é ele? No trilogia você fica o tempo inteiro, porque o personagem chama João. Aí você fala, poxa... Difícil de desvencilhar. Será que é? E aí... como a gente fez a residência, eu tô para perguntar para ele, vem cá, quanto ali é seu e quanto ali é do personagem, né? Então, eu acho também isso é uma técnica, voltando para a questão da técnica e do escritor, é uma forma que ele descobriu de escrever, né? E eu acho que ele vai a cada romance, a cada livro, aprimorando isso. De alguma forma. Eu comecei a ler o Imensidão Azul, que é o penúltimo livro dele, e ele está levando isso um pouquinho mais ao extremo, na fragmentação dos textos também, que é outra técnica dele.
Ele não escreve um romance, tipo 740 é um romance, mas ele não escreve de uma forma é, romanção, né, com cenas. É fragmentado. Né? Tem ali o menino de 7, o homem de 40, os capítulos vão se intercalando. Então, também é uma forma de literatura do mundo atual que as pessoas não têm muito tempo para ler. Então, não tem como ficar horas e horas num romance de 500 páginas para não perder o fio da meada. Então, ele ajuda o leitor a não perder o fio da meada. Então, isso eu acho também um desenvolvimento da literatura dele, que ele foi desenvolvendo com o tempo. E os últimos livros dele são bem fragmentados. Então, tem um capítulo de um parágrafo. Aí tem um capítulo um pouco maior. Então, se você parar no meio, você não se perde quando voltar. E isso eu acho muito interessante. E o leitor, assim, comum, se eu não quiser prestar atenção nisso, eu não preciso prestar, porque vou me entreter também. Neste livro, em especial, o facto de nós estarmos a ler, ou seja, eu acho que ele toma uma posição aqui muito particular, que que eu até depois queria que tu falasses um bocadinho se tu achas que classificarias, se é que é possível classificar, mas como crónicas, como contos, como relatos, o que é, né? Porque em determinado momento, enquanto eu lia, eu pensava, caramba, ele tem um estilo que eu às vezes notava que a emoção da história vinha antes do final da história, né? Quase como se eu tivesse a reconhecer naquela forma dele escrever o relato de alguém mais velho que oferece um episódio da sua vida com um intuito de ensinar alguma coisa, de transmitir alguma coisa, né? Então eu acho que aqui o pessoal serve muito bem essa função de certa maneira, de se colocar como um pouco como mestre, não é? De algo da vida, não é? De alguma experiência de vida. Então eu queria que tu comentasse um pouquinho isso. Hoje em dia, a literatura, quando são esses autores que estão experimentando, é difícil classificar, mas o diário, até aqui, acho que na ficha técnica fala como crônica ou conto. Deixa eu ver aqui o que eles estão falando. Eu tinha visto, mas já esqueci, gente. Acho que Pessoa eles até esquece, falam no né? momento como crónica, né? Mas depois há quem É fale como como conto. crônica. Eu acho que chega mais perto da crônica, porque aqui está mais escrachado, que é o eu, né? Que é ele, aí tem uma situação que ele está vivendo, né? E uma reflexão e termina ali. Pelo menos assim, no conceito de crônica. Mas, se você também quiser dizer, você pode dizer várias coisas desse livro, né? Pode ser o diário, como está no título. Um diário Sim. dele, né? De histórias coletadas ao longo da vida dele, de amigos, ou um projeto. Vale lembrar aqui que o João Carrascosa, ele teve como mestre o Silvério Trevisan. Então, o Silvério, ele, vamos dizer assim, ele dá como ensinamento para as pessoas, para os escritores, o processo de você fazer um projeto. Então, ele diz assim, você quer escrever um livro? Então, primeiro desenhe o seu projeto, se planeja o que você quer. Pode até ser que depois a coisa vire, o livro vire outra coisa, mas ele tem essa técnica que ele passa para os alunos dele, o Trevisan. E eu acho que o Carrascosa segue um pouco isso. Eu acho que cada livro dele é um projeto. E, gente, projeto não precisa estar escrito no papel, né? Pode estar escrito ali, está na cabeça dele há um tempão e vai sendo construído e depois colocado em prática. Mas que ele diz é uma coisa sempre consciente, nunca é alguma coisa assim, não está escrito no papel, mas é alguma coisa que ele está ainda a buscar ou a procurar. Não, é alguma coisa que ele tem consciência e daí ele está construindo. Exato. É isso? Eu acho que, assim, gente, ainda não fiz aula com Trevisan, mas todo mundo que fez, meus amigos que fizeram, eles dizem isso, que ele diz como um projeto. No Vera também, vocês também fizeram Vera, também tem um pouco dessa ideia que passa lá. Você é um escritor, não é sentar em inspiração baixa e vamos lá escrever uma coisa. Não, tem um projeto, tem um trabalho, né, braçal, mental, para chegar nisso. E eu acho que o Carrascosa parte, talvez, de um projeto, né, para escrever os livros dele. Depois pode até virar outra coisa. Então, eu acho que ele tinha um projeto
de escrever um livro sobre coincidências a partir de fatos que aconteceram com ele e com os amigos. Eu não sei, vou perguntar isso também para ele. Mas, assim, eu acho que ele pode ter mandado no WhatsApp dos amigos, gente, me conta histórias de coincidência que vocês passaram na vida. E aí vieram algumas histórias, umas interessantes, outras não. Umas que ele pode ter dado uma maquiada e em frente. Porque aqui eu acho que nesse livro, mais do que as coincidências, são as reflexões que ele faz em cima das coincidências. A Raquel falou sobre a história, às vezes acaba, né, ali e ainda continua, quer dar um ensinamento. Eu acho que sim, eu acho que ele pega o gancho de cada história para chegar em algum lugar. Seja do ato de escrever, que vai dizer mais para a gente, que tem um contato maior com a escrita, seja pela coincidência, pelo esoterismo de você ter coincidências na vida, né, que vai atingir talvez a maior parte da população. Dizendo um pouco, né, Flávia, sobre o livro, O Diário das Coincidências é um livro, até acho que ganhou prêmio esse livro. Ai, gente, eu sou péssima para guardar as coisas, assim. É jornalista que tem que pegar cola o tempo inteiro. Mas, assim, ele já ganhou muitos prêmios, o João Carrascosa já escreveu mais de 20 livros. E o Diário das Coincidências são pequenos textos, talvez o maior tenha 4 páginas, 5 páginas, sobre historietas que falam de coincidências. Sim. Ou dele, que aconteceram na vida dele, aconteceram na vida de algum amigo ou alguém que ele conhece. Só que ele sempre dá um ensinamento, uma reflexão. Não é moral da história, não, pelo amor de Deus, né? Nesse caso aqui não é. Mas é uma reflexão. Mas ele fecha a história. Ele fecha a história. Todas elas, ele fecha a história. E eu achei isso interessante porque, pegando um gancho aqui no que você está dizendo, bom, na minha leitura, eu assumi que todos eram personagens, tá? Que o eu, inclusive, era um personagem do Carrascosa, não era ele oficialmente. E fui nessa toada. E aí eu fiquei pensando que em alguns dos textos dele, né, nos contos, vamos chamar de contos, ele fala sobre a história ter basicamente uma única fonte, né, que são os mitos. Ele até em algum momento fala sobre mitose das histórias, né, chamando a questão do mito, né, aqueles modelos que já estão lá, enfim, há muitos anos e que a gente vem de formas diferentes trazendo um pouco mais do mesmo, né, mais do mesmo no sentido das histórias. Mas a gente, né, nós leitores entendemos um pouco que um dos papéis da literatura é basicamente esse, talvez até contar a mesma história, mas com um desfecho ou com um entrelaçar diferente, fazendo com que aquele leitor tenha uma ideia diferente para o desfecho daquela história. E Carrascosa, ao fechar a história, ele une os pontos, ele fala sobre os pontos, né? Ele une os pontos, ele fecha. E aí eu fiquei pensando sobre isso, se, de certa forma, se a gente não perde com o acaso, a gente não perde com a novidade, porque a gente já espera, logo no início do texto, esse fechamento, a gente já espera que uma coincidência aconteça. Então, ao ler, você já vai meio que, né, nós leitores, né, que já vai se adiantando na leitura, né, isso aqui vai acontecer, acho que isso aqui vai fechar com tal coisa. E em alguns momentos, a gente acerta. Sim. Né? E aí fiquei pensando se essa previsibilidade pode ser algo que não que seja um problema na leitura, não é isso, mas que, olha, não tirou o elemento surpresa, tira o elemento surpresa da leitura. Não sei, foi uma impressão. O que você acha disso? Veja bem, olha como é interessante a história aqui. Talvez os contos, as crônicas, é difícil até classificar, as historietas aqui, que você vê como fechada, para mim pode estar aberta. Uhum. Porque eu acho que é essa beleza quando você conta eventuais histórias reais, né? Eu sei que uma aqui é verdadeira, porque ele me contou na residência, e eu não tinha lido ainda o livro. Então, tem histórias verdadeiras, sim. Se o detalhe da história, o copo estava aqui e estava usando uma blusa vermelha, isso é um detalhe que pode até ter inventado
para tornar a história mais interessante. Mas eu acho que parte de uma verdade, que é a questão da crônica, né? Muitas vezes. Você vê um passarinho lá na sua varanda e na sua cobertura em Ipanema e você faz uma crônica, Rubem Braga, né? E aí, desse passarinho surgem várias reflexões, né? Então, eu acho que a que mais importante do que a coincidência factual é a reflexão em cima da coincidência, né? E aí, o que eu acho que tira... Eu escrevi umas coisas aqui, ó. Tira, para mim, o que é uma coincidência, né? Que a gente tem que pensar. E aí eu vou contar uma historinha aqui também. Por que que eu gosto muito desse livro? Porque em Gonçalves aconteceram muitas coincidências. Praticamente não era para eu ter conseguido chegar lá, tá? Porque Gonçalves não dá para chegar de ônibus, eu não dirijo. Eu tive que perder o primeiro dia, porque eu tinha trabalho. Eu trabalho também na área de comunicação corporativa. E eu cheguei na rodoviária Tietê e perdi um ônibus por 1 minuto. Nossa Senhora. Às 7h30 da noite, de uma segunda-feira. E só tinha o outro ônibus para Campos do Jordão, porque não tem rodoviária em Gonçalves. Eu já tinha montado um esquema. Eu ia chegar em Campos do Jordão, um taxista ia me pegar, me levar 1 hora de carro até Gonçalves. Né? Já era um trampo. E eu perdi o ônibus. E o outro ônibus era só no dia seguinte, às 6 horas da manhã, 3h30 de viagem. Eu sentei na Tietê e falei, e agora? Como boa capricorniana, para quem acredita, não vou desistir. Sentei, abri o Uber, falei, vou pegar o Uber. 2 segundos depois, se eu fosse mais nova, eu ia pegar o Uber e ia, tá? 2 segundos depois eu pensei, eu sou uma mulher, sozinha, vou pegar um Uber, que eu não conheço ninguém, e vou para Gonçalves, no meio do mato? Não, peraí, Roberta está louca. O que eu faço? Aí fui naquele fila de táxi que tem lá, que é tudo rastreado, registrado. Sim. E tal, e fui negociar com o homem, lá o taxista. Moço, eu quero ir para um lugar no meio do mato, Gonçalves, 3 horas daqui, é bem longe, tá de noite. Quanto o senhor faz? R$800. Eu falei, moço, peraí, olha só, R$800 não dá não. Mas eu preciso ir para lá. Diminui aí o preço, por favor. Aí ele, 700. Mais um pouquinho, vai? Aí até chegou 650. Já era caro, mas eu estava de férias, né? Eu ia começar. Na verdade, gente, é um outro detalhe essa coisa das férias, né? A gente tem férias, mas não tem. Mas aí eu ia, a segunda parte das férias, eu falei, não, eu mereço, eu vou pagar isso, e seja lá o que for. E fomos. Só que o pobre do motorista não sabia onde era Gonçalves, onde ele estava se metendo, nem eu também. Chega em Gonçalves, 11h30 da noite. Gente, Gonçalves não tem... Na cidadezinha, no centrinho, tem poste. Para isso, não tem poste, é tudo escuro. Você tem que acreditar que você chegou em Gonçalves. Aqui é Gonçalves e a gente acredita. Você até sabe que tem aquela coisa que as cidades pequenas têm, sabe? Gonçalves, seja bem-vindo. É um bom sinal. Eu falei, moço, chegamos. Mas aí tinha que chegar na pousada, que era assim, perto do céu. E aí a gente foi lá com a indicação, né, do organizador e tal. E foi, não chegava, tudo escuro, aquela estradinha horrorosa. E aí, pegamos uma perpendicular. Eu falei, moço, tá estranho, você não está chegando a lugar nenhum. Eu vou ligar para a pousada, que tem lá o telefone do caseiro. Liguei. Aí ele, não, a senhora está errada, volta e pega a esquerda. Tá bom, volta, motorista, vou pegar a esquerda. Aí vai, no escuro. Aí eu entrei e falei, moço, eu acho que é aqui, vamos entrar aqui. Entramos na rua, eu liguei pro caseiro. Moço, olha, é Haroldo o nome dele. Tô no lugar errado, ou certo, não sei. Sei lá, não chegar nunca. Ele, pode vir que a senhora tá certa, tô te vendo. Eu falei, meu Deus, ele é Deus. Tá me vendo. Falei, motorista, ele tá vendo a gente, vamos. Acredito eu que ele viu o farol do carro na escuridão. Cheguei lá na pousada meia-noite e me dei conta que esqueci todos os carregadores, todos os equipamentos em algum lugar, provavelmente na rodoviária. Né? Então, eu estava sem computador, sem celular. E, para piorar a situação, o meu Dell é aquele Dell
da empresa, que é um novo, que mudaram o carregador. Então, todo mundo, meus colegas todos tinham Dell, só que de carregador diferente, plug diferente. Ou seja, né? Vou para uma residência sem computador, sem celular, sem nada, né? Só Sei lá. relaxamento. Só relaxamento. Aí eu consegui um carregador de iPhone que dava para botar um pouquinho e demorava, tipo, 12 horas para carregar 20%. Mas 20% eu ia lá e escrevi, pronto, agora eu vou pegar sol. Né? Vou conversar com as pessoas. E assim foi, então não era para eu chegar. E eu cheguei nessa residência, né? Cheguei esbaforida, enlouquecida, mas tudo bem. E foram acontecendo algumas coincidências nesses 7 dias que eu fiquei lá, mas muitas coincidências. Eu falei, gente, o que é isso que está acontecendo aqui, né? Muitas coincidências. E aí, no último dia, o Carlos Cousa tinha levado alguns livros. Diz pra gente uma, só pra gente. Ai, gente, como eu falei, não tem muita memória. Fofa. Ou eu não quero contar. Mas havia muitas coincidências, né? Então, assim, por que eu contei o périplo? Porque é o que eu queria falar. O que é uma coincidência? Será que não é simplesmente fatos da nossa vida que aqui na cidade grande a gente não percebe? E quando a gente chega num lugar desse, desprovida de eletrônicos, desprovida do barulho, da poluição, de tudo isso, a gente passa a perceber a gente mesmo e o que está ao nosso redor e o que pode acontecer na nossa vida. Então, é uma reflexão que eu deixo aqui também. O que são as coincidências? Será que não está acontecendo alguma coincidência agora que a Flavinha percebeu, né? Eu falei de um tema e ela já pegou... Pensei a página. Pensou a página e já tinha rabiscado a página que ia comentar aqui. Então, assim, o que são essas coincidências? Então, eu volto para você, Flá. Eu acho que aqui é muito mais reflexão do que necessariamente as histórias. E aí, só para fechar com uma historinha, que aí talvez seja um pouco de coincidência, no último dia, o João ele levou alguns livros dele para sortear. Ou seja, todo mundo ia sair com o livro na mão. Mas ele levou um título de cada, Sim. Eram 14 pessoas, para dar o livro. E para não... Roberta, toma isso para você, fulano, toma isso para você. Ele sorteou o livro para encaixar com a pessoa lá e seja o que Deus quiser, a coincidência que mande. E tinha acontecido tanta coincidência, eu falei, eu vou ganhar o Diário das Coincidências. Estava certa. Mas batata. E aí veio o outro livro dele, que é Aquela Água Toda. Também é maravilhoso. Eu falei, estranho, não ganhei o Diário das Coincidências. Fiquei quieta no meu canto. Terminou o sorteio, ele não levou o Diário das Coincidências. Mas Então, havia uma probabilidade alta de você ganhar e dele ter levado. Por acaso, por acaso, por não aconteceu. coincidência, Mas não. havia ali uma probabilidade. Havia uma probabilidade, Sim. mas veja bem, na minha imaginação, agora, na minha historieta, que eu poderia, de repente, escrever um fato, eu poderia contar essa história e dizer essa versão que eu estou dando aqui, para vocês também refletirem sobre... Você pode dizer, isso aí não é coincidência. Tinha uma estatística, como você está dizendo, que você poderia ter ganho. Né? Ia ser um fato. Só que tudo ao redor, os fatos foram diferentes. E acabou que eu não ganhei o Diário das Coincidências ali, mas depois ele me presenteou, porque ele é uma pessoa muito generosa, porque eu contei essa história e falei, gente, eu jurava que eu ia ganhar o Diário das Coincidências, mas não ganhei porque não estava aqui. Só por isso, tá? Então, também é um pouco das nossas reflexões e das nossas crenças que carrega na crônica, né? Então, assim, voltando de novo, eu acho que quando o João escreve essas crônicas, essas passagens aqui, tem muito dele. E aí, eu acho que na crônica a gente pode expor isso muito mais do que no romance ou num conto. Um pouco mais desse eu, né? Mas, Roberto, agora pegando um pouco aí o gancho do que tu falaste, e ontem a Flávia Mancio e eu estávamos a falar disto, né? E falámos de um ponto que foi exatamente isso, né? Será que a gente acredita em coincidências? E começámos assim as duas a falar, né? Este lado mais racional nosso não, mas talvez, então, acontecia isto, acontecia aquilo, outro. Mas eu acho que aqui ele também tem um projeto,
não é? De dar uma explicação ao que é uma coincidência. E até agora estou-me a lembrar do que tu falaste ontem, Flá, né? Que é no momento em que ele fala muito neste espelhamento do caminho, né? Da Via Láctea no céu e na terra, há uma proposta é fazer coincidir uma coisa que está numa esfera e uma coisa que está na outra esfera, né? Então eu acho que isso guia todo o livro, esta ideia de uma coisa que aconteceu agora, num tempo, e depois acontece no outro tempo. Uma pessoa faz uma coisa bem a uma e depois a outra faz bem à outra. Ou seja, há todo um sequenciamento que nos coloca as coincidências como encontros de diferentes esferas, né? Então, por um lado, eu acho que tu tens muita razão quando dizes, acho que quando a gente sai da cidade e está num sítio com menos estímulos, com menos pessoas, com mais abertura nossa também para escutar, para estar atento, as coincidências surgem, né? Elas vão aparecer, vão se tornar evidentes. Mas, de facto, há aqui uma ideia também muito. Ele está a tentar trazer essa questão para nós também, né? O que é para ti uma coincidência? É esse encontro? Então. É uma coisa espiritual, é uma coisa mística, é uma coisa do aleatório da vida, é uma coisa da nossa crença, né? O que é, né? E eu concordo com isso. Então, assim, a gente coloca essa palavra coincidência, acasos, né? Você pode usar outros sinônimos, mas eu acho que está muito ligado com o eu mesmo, o que você é. Talvez o que seja uma coincidência para mim, um acaso para mim, se acontecesse com você, não ia ser, né? Se acontecesse na minha vida em outro momento, também talvez não ia ser. Parece coisas óbvias que a gente está falando, mas a gente não pensa nisso no dia a dia, né? Ou a gente se deixa levar pelo que você falou, para o misticismo, a gente coloca toda uma capa, né? um invólucro de misticismo, ou a gente não percebe, deixa, imagina, está pensando nisso? Vão em frente aqui em São Paulo, nessa loucura, né? E eu acho que ele está provocando, sim, aqui essa reflexão, né? Que aí pode ser milhões de coisas, e eu acho que é isso que faz da obra dele atingir muita gente, porque ele atinge perfis diferentes, né? Você vai ler o Diário das Coincidências, a Raquel vai pensar, vai fazer. Claro, gente, você fala, Roberto, mas isso em todo livro. Sim, claro, em todo livro, mas aqui eu acho que tem um despertar mais profundo da reflexão mesmo em cada um dos contos, das crônicas, e sobre uma temática única, como você falou, por meio desse projeto que ele estava trabalhando, mergulhado na temática do acaso. Esse acaso é proposital, esse acaso é místico, esse acaso... O que é esse acaso, né? Um destino. Um destino, né? Que as pessoas acreditam muito na questão do destino. E será que quando a gente percebe a coincidência e o acaso, a gente não faz ela acontecer no momento seguinte também, a consequência dela, ou não? Enfim, aí a gente vai começar a filosofar e vai sair até um pouco da literatura. Sim. Mas eu acho que eu acho que a mensagem importante, pelo menos para mim, para a minha vida, uma das mensagens quando a gente abaixa um pouco essa corrida que a gente está constantemente, né, passando o mundo correndo ao nosso redor, ao nosso lado, quando a gente abaixa a nossa energia e começa a olhar um pouco mais em câmera lenta, a gente percebe o que está acontecendo à nossa volta. É coincidência ou simplesmente os fatos? Sim, a gente presta mais atenção. Presta mais, a gente tem mais percepção. E aí a gente... porque não temos o hábito por conta da correria, né? Que enfim, somos a geração que mais corre, talvez, atualmente. Sim. Mas por conta da correria, talvez a gente não perceba que talvez nós mesmos temos contribuído para que as coincidências aconteçam, né? Sem nos darmos conta disso. Com certeza. A gente, no final do dia, é a gente, né, do que da nossa vida. Só que quando a gente está nesse corre, né, nessa locomotiva, tudo passando muito rápido aqui, é mais difícil de ver, é mais difícil de sentir, de cheirar. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu faço uma correlação com o momento que eu fiquei uma semana em Gonçalves, quando
a minha vida deu uma parada e eu comecei, nossa, tem cheiro, né? O ar. Nossa, que árvore bonita. Que vaca, olha a vaca. Então, assim, são coisas tão... por que a gente não fica aqui em São Paulo? Nossa, aqui... Claro que de vez em quando a gente faz um ipê amarelo bonito. Ai, olha... O que mesmo, gente? Um pôr do sol. Ah, o pôr do sol. Tava tentando lembrar o que tem em São Paulo. Desculpa, paulistas, mas assim, em termos de beleza, né? Pi. Então, assim, de incentivo, né? De estímulo aqui é mais difícil, né? Então, e aí, logo que eu voltei, eu li esse livro, por isso que eu fiquei muito emocionada e muito mexida com o livro, né? Porque ele continuou provocando em mim essa sensação que eu estava em Gonçalves, da reflexão, da percepção. Então, eu acho que ele está provocando aqui, gente, olhem mais para o lado, sintam mais o cheiro, sintam mais o gosto, vivam com uma plenitude um pouquinho maior, né? Pelo menos a minha interpretação, nem sei se era isso que ele queria falar. Sou eu? Você. Não tô aqui ouvindo, tô ouvindo com atenção, porque é isso, acho que a coisa mais legal da leitura é ela poder ser feita de tantas maneiras, né? Cada um toma o seu repertório pessoal, toma seu momento, e às vezes até para a mesma pessoa, um livro pode ser coisas diferentes ao longo do tempo, né? E eu acho que essa é a beleza. Eu ia comentar, a minha pergunta é essa, eu tô pensando sobre ela e pensando no que você está falando, que é um pouco esse estado de atenção, né? As pequenas coisas. Acho que ele fala no livro, o Deus das pequenas coisas, né? O tempo inteiro, né? Como essas pequenas coisas se apresentam e talvez o que você esteja dizendo qual é o meu estado de quão disponível eu tô para observá-las, para senti-las, para recebê-las e assim sucessivamente. E não dá para dissociar desse ímpeto meio lógico, que é a coincidência é fazer coincidir as coisas, né? De alguma maneira você é que está fazendo. Aonde elas coincidem? Em você, né? E isso é o que eu estou entendendo do que você está falando. Até a pergunta que eu trouxe aqui é que ele cita uma série de obras ao longo do livro dele. E uma delas é esse ofício do verso do Borges, né? Uhum. Então, eu falo Borges, algumas pessoas ficam, ai meu Deus, não fiquem ai meu Deus, porque esse texto esse pelo menos aqui foi uma coisa, um presente mesmo. Eu fui ao Borges porque eu estava nesse contexto da metáfora, ele usa muito a metáfora, do início ao fim, né? Uhum. Então, isso era uma coisa que estava me chamando a atenção. Até em alguns momentos de maneira incômoda. Eu achava um uso excessivo de metáforas. Então, eu fiquei com o tema da metáfora na minha cabeça enquanto lia, mesmo na primeira leitura. E aí, na hora que ele sinalizou o Borges, eu fui até atrás do Borges para ver o que o Borges fala. É interessantíssimo, né? Nesse livro, esse ofício do verso, ele tem um capítulo que ele fala só de metáforas, né? E nesse capítulo que ele fala de metáforas, ele diz o seguinte, até separei o trecho aqui, ele fala, o poeta argentino Lugones, lá pelos idos de 1909, escreveu pensar que os poetas estavam usando sempre as mesmas metáforas e que tentaria treinar a mão descobrindo novas metáforas para a lua. Um exemplo, né? Ele fala da metáfora da lua. E, de fato, inventou várias centenas delas. Disse também no prefácio a um livro chamado Lunário Sentimental que cada palavra é uma metáfora morta. Olha que interessante isso. Olha isso. Essa declaração, claro, é uma metáfora. Ou seja, a gente tem dificuldade de sair daí, né? Mas acho que todos sentimos a diferença entre metáforas mortas e metáforas vivas. Então, antes de eu entrar na pergunta que eu queria te fazer, fazendo um desvio para o que você está trazendo,
eu acho que a metáfora, ela é também uma coincidência de sentidos. A metáfora para o escritor ou para a pessoa que está falando, ela é um convite à expressão de alguma ideia através da coincidência de sentido com outras coisas, que talvez ela acesse com mais facilidade, né? Então, não deixa de ser a própria metáfora uma coincidência, né? Então, o ofício do escritor, né, eu acho que daí eu comecei a enxergar esse livro, além desse relato que você diz, né, que é pessoal, que ele traz um tanto, ainda que não seja exatamente pessoal, mas, né, se faz pessoal, ele tem uma tal... Assim, a minha leitura, tá? E aí eu tô correndo esses riscos. Mas uma dimensão metanarrativa, à medida que ele vai expressando essas possibilidades das metáforas. Até algumas que podem soar desgastadas, né, pra gente. Mas talvez esteja aí uma provocação. Tô falando como eu percebi, né? E eu acho que o que eu queria chegar ao ponto de falar ele fala de si, ele fala do outro, ele fala dessas metáforas que a gente conhece, ele faz outras metáforas, é o tempo inteiro fazendo isso. Ele faz menção a um livro que fala também das metáforas, não ao acaso. Mas volto para o livro, né? Diário das Coincidências. Se eu leio nessa chave metanarrativa, ou seja, que eu estou discutindo também o escritor que escreve, o escritor que fabula, o escritor que faz coincidir, o escritor que convida o leitor a todo momento a experimentar alguma coisa, o que seria, na sua visão, fiquei pensando sobre isso, a metáfora do Diário das Coincidências? O que você acha que o Diário das Coincidências seria a metáfora para? Flávia, que pergunta difícil, hein? Não, nossa, ela citou pensar Borges, junto. olha que coisa chique. Não, e eu nem Não. gosto, hein, de ser chique assim, Não, mas é que mas realmente chique, eles não, chamam o mas livro, você né? está me chamando para uma discussão além do leitor Eu e fiquei muito até com mais. calor. Vou até tirar minha mão. Tá vendo? Olha a metáfora. Esquentei. Eu, particularmente, e eu acho que você tem toda a razão no que você está falando, eu acho que ele tem aqui nesse projeto também para pessoas, eu acho que é um livro para, talvez, pessoas que não têm aprofundamento literário, que poderia ficar nessa camada, só, poxa, que história interessante, da coincidência, fechou a historinha. Por isso, quando a Raquel e a Flá falaram de fechar a historinha é o de menos, é para pegar esse leitor, talvez, numa estratégia de projeto e de desenvolvimento literário dele, para pegar esse leitor que não está olhando a palavra, não está olhando como construir a frase, não está olhando esse detalhamento, Sim. né? Mas tem um projeto aqui, sim, meta, de desafio dele mesmo, eu acho, como escritor, de questionar toda essa questão da literatura, principalmente essa forma de escrever. A gente já comentado que vários momentos ele coloca até o que ele está escrevendo aqui, né? Ele fala da escrita dele aqui. Isso. Quase assim, estou escrevendo esse livro fazendo isso. Isso. Né? E aí ele também, ao mesmo tempo, provoca esse ponto que você trouxe de trabalhar a metáfora aqui. No início, quando você começa a ler, pessoas como nós, que lemos bastante, que fizemos muito curso, que vimos que muitas vezes a metáfora pode virar um clichê, né, empobrecer o texto e tal. No início que eu fui lendo, eu falei, por que o João está botando essa metáfora? Uma metáfora, toda hora tem uma metáfora, né, uma comparação. Nunca ele faz de uma forma igual. Ele não fala assim, como comer um brigadeiro, como tal coisa é como comer um brigadeiro, tal coisa é como a Madeleine de Proust, como eu fiz aqui, tal coisa é como... Ele não fica repetindo isso, ele vai mudando a forma dele construir a metáfora. Estilisticamente. Que é muito parecido com o que o Borges aqui, de novo, nesse texto ultra acessível, acho que é uma... Ele fala, ele vai explicando sobre as várias combinações que resultam em mecanismos de metáfora, mas sempre metáforas diferentes. Inclusive esse parágrafo que eu li aqui para vocês, né? Sim. Até para ele explicar, ele usa a metáfora, não Sim. tem como fugir dela.
Então, sim, ele vai fazendo, mas eu acho que tem algumas que são mais simples do que outras, né? E eu acho que Sim. no início tem até, se eu não me engano, uma do anzol, do peixe, É que eu alguma acho- coisa assim. Então, quando eu li essa, até eu marquei. Sim, né? eu e a Eu Flávia marquei, também, já entreguei, porque- desculpa. A gente também marcou, porque chama um pouco a atenção, Chama né, e me fez Roberta? refletir, porque assim, eu falei, gente, anzol é uma metáfora batida. A palavra anzol, essa figura, essa imagem anzol é batida. Agora, quando ele bota assim, o comentário ficou preso em sua mente, como um anzol na boca de peixe, assim, sabe? Eu senti, nesse caso aqui, quando ele fala que o comentário ficou preso na cabeça, como um anzol, ele está usando uma metáfora mais batida, mas quando ele faz a conexão com o comentário preso na mente, a coisa ganha uma outra dimensão para mim, sabe? E aí eu acho que é um início de mais simples que ele vai levando nas outras histórias, aumentando um pouco a sofisticação, até chegar numa. Gente, tem palavras aqui que eu não sabia, que eu fui no dicionário no Google, Sim. né, Eu a também ver o que era. Pesquisei algumas. Então, assim, talvez ele também tenha pesquisado para escrever. Ou seja, do repertório dele, Sim. que talvez não é o meu, não seja o seu. E a gente não é obrigado a saber, né? Claro. Eu não sabia o que é. Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia. Eu tinha esquecido o que era Ouroboro, né? Sabem o que é Ouroboro? Não. Eu acho que eu pesquisei, mas pesquisei em eu algum esqueci momento. Na também. página Qual a página? 75. Eu marquei também. 7,5. Então, qual Ouroboro? Cadê? Agora, assim, o leitor comum, ele vai passar por isso e não vai fazer diferença nas leituras. Porque o que é isso, né? É aquela coisa do dragão ligado na cauda do outro. Como se fosse uma Tipo coisa... uma lemniscata, aquele símbolo do infinito. Não é um símbolo do O oito infinito. deitado. Mas é uma coisa que é cíclica, assim, ligado ao outro, Tá, né? então não é esse Uma movimento, serpente. é tipo um círculo mesmo. Um ligado ao outro. Ouroboro, tá. Tá bom. Talvez venha do... Aí também, gente, eu não entrei no detalhe. Agora eu não me lembro, que eu vi na época, mas assim, alguma coisa indiana, da cultura indiana, ou da cultura asiática, não sei. Mas assim, aí vai sofisticando, que vai fazer você ir no Google. Então, eu acho que tem, sim, esse projeto subterrâneo aí, para quem quer escavar um pouco mais esse texto. Mas é isso mesmo, ó, que eu abri aqui uma imagem como se fosse uma lemniscata, ele vai e volta. Mas é um animal, tá? Tá vendo, Isso, gente? é um animal. É um uma animal. serpente. Que não, pode, mas tem um outro que pode, não é, ó. pode ser só o... Então, Ah, ele é... Círculo, tá. né? É que Tem dois, como- né, de infinito que são, enfim, Entendi. próximas. Sim. Mas a coisa do ciclo, né, ali. Então, assim, tem algumas coisas mais sofisticadas para pescar. Olha só, outra metáfora batida. Pescar. É porque agora tá essa mania na comunicação do clickbait, né? Então, porque aí você fala pescar de uma forma mais Não, chique, mas abraça, né? gente. Abraça que metáfora é vida também. Não tem Então, jeito. metáfora, eu acho que é vida. Eu acho que você pode pegar a metáfora mais batida, se você colocar de uma outra forma, você trazer uma criação em cima dela, pode ficar muito bom. E eu acho que o projeto dentro do livro é importante, eu acho que isso interessa pra gente aqui no Literapistas também, porque é também a história do leitor e da leitura, né? Então, por que o Borges? Estou me justificando mais uma vez. Maravilhoso Borges, mas muita gente tem um pouco dessa relação de acha que é complexo demais, elaborado demais, elevado demais, né? Não é o caso deste livro mais uma vez. Mas no livro do Carrascosa, você tem na página 23 a primeira menção ao livro do Borges, tá? Ele diz: as metáforas só deveriam ser chamadas ao texto se fossem capazes de expressar com mais rapidez e brilho aquilo que substituem. E, em sequência, ele dá o nome do livro. E no final, no apagar das luzes, na página 105, ele diz: por isso a precisão de escrevê-lo antes que a noite insinuante se torne total e o atire para sempre num fosso. Que o espírito de Borges não se aborreça com essa variante de uma das 10 metáforas que iluminam a escrita do mundo. Então não está à toa, né? Eu acho que quando você pega tudo aqui, então é um pouco isso, é a sensação de falar assim, tá estranhando alguma coisa, né? Se você tá estranhando, vai atrás, porque o próprio
texto te dá faz o convite de te dar a mão, ou deveria te dar a mão, né, em algum momento. E só lembrando que a Faz escuridão da coincidir. noite é a sua ida para Gonçalves. Não, meu caminho foi totalmente escuro para chegar na luz. Olha outra metáfora clichê, tá vendo? Exatamente. A gente é Olha cheia. essa frase, ó. Por isso a precisão de escrevê-lo antes que a noite insinuante se torne total e, no caso, não mas atire para sempre num fosso. Foi você indo Foi você pra que lá. foi atirada lá. Fala, mas eu fui teimosa, que aí a gente vem da questão da gente mesmo, né? Que no final das contas, é a gente que pode fazer essas coincidências acontecerem e percebê-las. Porque também não adianta você sem querer fazer. Não é uma coisa... Porque a coincidência é ligada ao sem querer, né? Sim. É o acaso. E a gente pode fazer as coisas acontecerem. Sim, mas eu acho que é um pouco esse o convite, talvez, né? Seja esse um pouco o convite do Diário das Coincidências e te obrigar a parar, né? Porque, de fato, você não consegue emendar um conto no outro dele. Você é obrigado a parar. Você pode para parar. Eu e ficava você fica... ansiosa para pegar de noite de novo. Você para e fica, no sentido de que você precisa refletir um pouco. Você falou um pouco sobre isso. Pode. Que não interessa, entre aspas, né? A história em si, mas a reflexão que ele deixa. Incita, né? Que incita. Então, assim, eu acho que isso de fato acontece. É uma leitura que você não consegue numa sentada. Não consegue no sentido de que você tem que fazer pequenas pausas entre uma e outra. Você precisa renovar o ar para entrar numa outra. Renovar o ar no sentido de que você precisa se liberar para entrar numa outra história completamente diferente, distinta, completamente distante. Então, eu acho que é isso. Assim, as coincidências elas só acontecem quando você está atenta. Quando você está percebendo. A Flá pegou aqui algumas coincidências que você comentou aqui nos trechos do livro dele, sim, né? Que sim. se eu não tivesse lido com atenção, se você não tivesse contado essa história, se não estivéssemos aqui, jamais perceberíamos isso. Com Quem certeza. sabe faz ao vivo. Não é? Total. Então, assim, por exemplo, tem um dos ganchos que ele pega aqui, né, para um instrumento, né, de guia que a gente percebe aqui nos textos deles é o sonho. Os textos do Carrascosa é o sonho. Ele pega o sonho como enfim, um instrumento de guia para os textos dele. E aí, no texto Flores, em particular, né, ele menciona a similaridade de sonho e realidade. Ele fala sobre isso, sonho e realidade. E ele chega a um ponto de dizer, abre aspas, né, o sonho pode se dar também em forma da realidade. Né? Então, assim, aí a gente fica lembrando, eu lembrei do Siddhartha Ribeiro, né, que escreveu recentemente um livro sobre sonhos, e ele fala, um dos conceitos... Limiar, né? É o limiar? Não. Qual é? Não é o Oráculo da Noite? O Oráculo da da Noite é o maior. É. Foi esse que eu li. E em uma das definições sobre sonho, que tem muitas ali dentro, ele fala que que são fragmentos da realidade. Né? Então, assim, uma coisa está dentro da outra. Né? Então, tem até aquela frase clássica de sonhar acordado. Né? Sim. Então, assim, estamos vivendo... Metáfora. Uma metáfora também batida. Estamos despertos e, no entanto, sonhando. Então, o que é aparentemente ingênuo, né? Uma frase aparentemente ingênua, aparentemente simples e tudo mais, mas também que flerta um pouco com a questão tanto do misticismo, quanto a de destino, quanto a do acaso. Né? E é muito de acordo com o leitor. O que ele pega daí? Que essa história, né, do que ele sonha acordado ali, ela teve um desfecho místico, ele teve um desfecho aleatório, ou um desfecho de destino, no sentido que o destino se organiza de alguma forma para que haja esse encontro. Não sei, mas queria pensar com você sobre isso. O que você... acho que vai da crença de cada um enquanto lê. Né? Vai um pouco da crença de cada um. O que você acredita? Né? Ó, eu vou pegar o gancho aqui que você falou da questão do sonho. Realmente o sonho perpassa muito o livro. Ele até fala, tem uma parte que ele fala uma frase tipo... não percebi o sonho, e o sonho como o sonho é relevante, alguma coisa assim.
não com essas palavras, mas essa ideia. Mas vou trazer para mim a questão do sonho em dois vieses. É, até pouco tempo, olha o eu, né? A gente está falando do eu, então posso falar de mim, tá? É, Sempre. até pouco tempo atrás, eu nunca prestei muita atenção nos meus sonhos, assim. Dorme, sonha e acorda e pronto, vamos viver a vida. É, e aí, uns anos atrás, eu fui fazer terapia com uma psicanalista, que eu adoro, e eu falava, nossa, hoje. Aí ela falou, qual foi o sonho? Tem algum sonho? Eu falei, eu estou sonhando com isso, aquilo. E ela falava para mim, Roberto, você sabe que todos os personagens são você, né? Mascarado da Flávia, não do sonho, mascarado da Raquel, da outra Flávia, do Pedro, enfim. Mas no fundo é você, todo mundo é você aqui, né? E eu fiquei com isso na minha cabeça, como o sonho é uma representação também do que a gente é, né? Ai, Raquel, se eu estiver falando besteira, a Não, Raquel eu estava mesmo a ouvir-vos e a pensar um pouco nisto, né? Que se ele aqui não está a trazer um pouco a ideia também do Freud, não é? Que ele dizia que o inconsciente funciona por metáfora e metonímia, né? Então, o sonho, né? E a metáfora seria a condensação, né? Isso. Então, no caso, o sonho seria também uma espécie de grande metáfora, né? Que se dá, no caso de quem está numa análise, não é? Um sonho dá-se a ler ou não, não é? Há um texto do sonho, que é essa narrativa do sonho, que não é exatamente o sonho sonhado, mas é o sonho narrado, não é? Sim. Então, aí eu estou trazendo isso porque essa questão também, o sonho ele pode ficar no âmbito do misticismo, da crença. Aí eu sonhei que vou ganhar na loteria. Aí fica esperando a vida inteira ganhar na loteria, porque sonhou isso quando tinha 15 anos, né? Você pode fazer isso. Então, é uma coisa da crença, né? E o sonho também pode ser, como a Raquel falou, uma representação, uma maneira de você de te ajudar a se conhecer, né? A chegar numa resolução de alguma questão que você tem. É mais um texto que pode te ajudar com isso. Então, eu acho que até nessa questão do sonho, ele está pegando os dois lados, sabe? Da crença e da representatividade, da interpretação mesmo com o real, né? E aí a coincidência pode estar nesse meio do caminho. Esse lado mais raso, que são das historietas aqui do projeto, mais raso, que é a coincidência em si, a historieta em si, ou essa camada mais subterrânea, que é pensando o que é realmente uma coincidência, como eu sou agente disso ou não, como que eu, um escritor, estou escrevendo e vejo a literatura, como eu converso com meus pares, como isso aqui é um projeto literário que provavelmente ele leu vários livros de interpretação do sonho, de psicologia, Borges e etc., né? O livro dos sonhos, do Borges, ele cita também. Então, assim, olha que interessante. Pode não ser também nada disso que ele tenha feito. Se ele estivesse aqui, talvez ele falasse, não, gente, não fiz nada disso. Mas eu acho pouco provável, porque se a gente pensar no escritor, e aí é uma dica, né, uma pista para quem quer se tornar um pouco mais leitor, é conhecer um pouco da história do autor, né, desse escritor, escritora e tal. Porque talvez ali tenha um pouco dele que está refletido aqui. Então, o Carrascosa é um professor universitário. Ele tem uma formação em publicidade, em comunicação. Ele ainda trabalha com isso, né? Então, a comunicação é muito ligada com as interpretações, com a questão da imagem, com a questão da construção de narrativa. Então, ele, ou agora, ou ao longo da carreira dele, ele leu tudo isso. Porque precisa ler para ser um bom profissional. Então, e aí Traz ele está até. trazendo tudo Desculpa, isso para cá. Roberta, Não, pode, vai. interrompi-te, mas era para dizer que eu acho que aí até ele se presta, porque a Flávia falou do Borges, né? E há um momento que ele fala, há um conto que eu não lembro o nome, que eu li no Kindle, não tinha o livro. Ia demorar um mês a chegar ao livro, então teve que ser no Kindle. Mas ele fala de umas contas de vidro. E a maneira como ele está a narrar as contas de vidro fez-me lembrar o livro do Hermann Hesse, um livro gigante que se chama não sei o quê das contas de vidro, né? E que também é um livro sobre livros, não é? Então eu acho que em algum lugar ele também nesta coisa de coincidir céu e terra, não é? Ali da Via Láctea, ele também nos faz coincidir entre o escritor que está a escrever naquele momento
e o escritor que já escreveu, não é? E nós que estamos a ler, temos também todas estas pistas de que se quisermos ir atrás do que já não está, portanto já está noutro terreno, porque eu acho que ele faz um pouco esta proposta, traz um pouco esta proposta também do contacto com o que já não está. Podemos ir atrás de ver estas referências literárias que surgem. Há o Borges, há um poeta também que ele fala com bastante detalhe da tradução, etc. Então ele vai trazendo esses elementos. Acho, no entanto, também que ele se coloca, agora tu falaste disto, né, dele ser um professor universitário e tudo, há aqui uma coisa também de uma certa colocação como um mestre, né, como alguém que já está no lugar de transmitir alguma coisa. E em vários momentos que ele até nos deixa um pouco na dúvida se era um bom mestre ou não era, porque vai lá e morre no final dos 11 anos. Ou seja, há toda uma coisa assim de... Há ensinamentos, não é? Que ensinamentos é que a gente escolhe ouvir, não é? Porque ao mesmo tempo ele traz um grande que se repete, não é? Há uma frase que ele repete em vários contos, alguns eu acho, em alguns contos, algumas crónicas, alguns eu acho que até não vêm tão organicamente no texto, por isso eu percebo que há ali uma necessidade dele de referir aquilo, não é? Que é a coisa da solidão, né? Estamos sempre sozinhos, né? Que ele diz. Estamos sempre sozinhos. Então, às vezes, por acaso, coincidimos com o outro, às vezes por acaso coincidimos com um texto, às vezes por acaso coincidimos, né? Mas estamos sempre sozinhos, né? Eu acho que isso atravessa muito o livro todo. Não sei se para vocês também ficou como uma coisa que ele quis transmitir ou não, ou passou mais, Eu não acho foi que tão sim, eu acho que importante. isso vai um pouco nessa questão do que ele está mostrando também como metalinguagem, né? Meta-literatura, que, como você falou, Metanarrativa. metanarrativa, dele dizer também que esse escritor é um cara solitário, né? Quer dizer, ele não é solitário porque está com Borges, está com esse poeta, está com todo o repertório da vida dele. Mas é O um ofício, trabalho, né? o ofício é um É um- trabalho solitário, né? Solitário que você está ali, você e o texto. Mas é Não. solitário também a observação das coincidências, é solitária as metáforas Sim. e a forma como a gente interpreta e a forma como a gente concebe. Então é isso, é inevitável. Acho que a gente vai caminhando assim, até mais aqui para o final da discussão. Acho que tem uma coisa que a gente vai ouvindo você, ouvindo a Raquel, ouvindo a Flá, tem isso, né? Que eu acho que a gente vai junto, vai convergindo para uma coisa cada vez maior e mais profunda em relação ao próprio texto. E o texto podendo ser lido em várias chaves, né? Em seus vários elementos. Eu acho que é isso. E eu acho que talvez a mensagem que até a Literapistas quer passar para o leitor, para os ouvintes, para os espectadores, não sei como é que fala isso no videocast, mas, enfim, é justamente isso. Você pode ler um livro de uma forma, o livro. Vou ler. Aí depois você conta para sua mãe, para o seu pai, para o cara da quitanda. Não tem mais quitanda, mas enfim, da granja também não tem mais granja. Mas enfim, você vai contar a história. A história é simplesmente que está se passando ali com esse personagem, seja o eu, seja um não eu, seja um personagem criado. Ou você pode ler um livro com várias chaves, não só as chaves literárias, da teoria literária, mas também com a sua própria chave, que vai ser diferente minha, vai ser diferente da sua, que vai ser diferente da Raquel, da Flávia, e pescando com o anzol aqui, em cada palavra ou em cada citação, alguma coisa que vai te levar para um lugar. Então, e aí é isso também, da curiosidade, né? Então, você pegou o Borges, que ele citou como referência. Eu fui pegar o Ouroboro, o que é isso? E aí, cada um, com sua curiosidade, vai construindo com ele uma outra história. Que eu acho que é um pouco o que o escritor quer. O escritor, pelo menos aqueles que são mais do Olimpo, eles não têm a pretensão de passar uma mensagem única para todo mundo, Não. de forma Não. unissona. Não é. Isso aí é papel do político lá e pronto, né? Um parênteses, eu faço muito treinamento, né, de oratória, de retórica. O Kissinger, ele falava que, gente, Henry Kissinger, ame ou deixe, várias questões,
enfim, guerras e tal, mas ele falava assim para os jornalistas: quais são mesmo as perguntas que vocês têm para minha resposta? Então, assim, aquela coisa única, sabe? Que eu vou falar e acabou, a mensagem é essa. Aqui não, aqui na literatura se propõe a ter várias mensagens, né? Sim. Claro que ele tem um projeto, ele se organizou para fazer esse projeto, mas quando bota no mundo, cada um vai ler de uma forma. Não, Tipos até de não lei- ter mensagem nenhuma, né? Sim. Que eu acho que às vezes não tem mensagem nenhuma. É uma busca, é alguém procurando sim, alguma coisa, sim. né? Não, pareceu contraditório o que eu falei, mas assim, tem um propósito dele nesse projeto, Sim. que de repente é para acalentar ele. Com certeza. Né? E acalentar em todos os sentidos, né? Também você bota o livro no mundo, você quer que venda, né? Pelo amor de Deus, tenha leitor, porque aí completa o Ouroboro, né? Você fecha o ciclo. Se não tiver leitor, só sua mãe lê. Mas os tipos de interpretação e os tipos de mensagem, haja ou não, vai de cada leitor. Vai de cada Né? leitor. Vai E de é cada isso que eu leitor. acho que aqui o projeto de vocês é muito legal, para mostrar para as pessoas que a leitura, ela não tem certo e errado, né? Ela é múltipla. E isso que eu acho que é muito bacana e que os escritores podem questionar os prêmios, tá? Mas vamos dizer assim, os premiados, não só premiados com o Jabuti, mas o premiado também com muitos leitores. Vamos juntar as duas coisas, tá? Porque também tem livro com muitos leitores, mas que não quer dizer, né? Nada. Mas esses que junta tudo, que agrada as Flávias, a Raquel, a mim, mas também pode agradar uma pessoa que não é ligada à literatura, talvez esse cara ou essa cara chegou naquilo que a gente fala um grande escritor. É um pouco a história também né? Porque aquela história, né, que ele conta do rapaz que chega sem livro para o autógrafo, né? E conta da avó, não é? Então, um bom livro pode unir isso, né? Um neto e uma avó, que é um pouco a história também, né, da literatura infantil ou literatura para a infância, né? Não ser considerada só para a criança, né? Ou seja, também para o leitor pequeno, ou para o pequeno leitor dentro do grande leitor, ou seja, estas grandes histórias que podem também unir e fazer coincidir duas pessoas, né? Com certeza. Igual que nós aqui coincidindo sobre isso. Eu acho que tem toda a razão. Eu acho que a literatura infantil tem muito menos de ensinar alguma coisa, que acaba ensinando, né, para a criança fica com aquela coisa repetida, né, gosta de repetir várias vezes. É muito a união entre o pai e o filho, a mãe e o filho, a avó e o neto, né? Aí você faz uma conexão ali na hora da leitura, quando você lê em voz alta para uma criança de 4 anos, 5 anos, você cria ali uma intimidade, né, com o seu filho, que é, para mim, de outra esfera, que isso vai ficar, talvez, na memória dele para sempre. Só que assim, gente, outro dia eu fui ler para o Bento, meu filho de 10 anos, o livro do Stênio Gardel. Eu sempre confundo com Garcia, eu amo Stênio Gardel. Mas assim, né, gente? Maravilhoso. Por que eu comprei o livro? Porque o livro é O Tempo, o Bento e o Vento. Meu filho chama Bento, né? Eu falei, bom, vou comprar e o Stênio, deve ser legal. É lindo o livro. Só que é um textão e com palavras difíceis, sabe? Eu falei, cara, esse livro é para quem? Tudo bem, meu filho tem 10, 11 anos, ele pescou tudo. Anzol, né, de novo. Ele entendeu ali, claro, ele entendeu 10%, tá? Mas porque é complexo o livro. Mas também porque vocês leram juntos. Lemos juntos, mas assim, melhorou porque eu li junto com ele. Se ele fosse ler sozinho, talvez ele fica... O que é isso, né? Porque é tipo em formato de poema, né, de poesia, mas com palavras difíceis e tal. Grandes, os textos muito grandes, com letras normais, cursivas. Enfim, é um livro difícil. Mas o que valeu ali, não importa se ele entendeu tudo, não, mas eu estava ali com ele de noite antes de dormir, sabe? E é isso que vai ficar muito mais, esse ensinamento, que talvez quando ele tiver um filho ou uma filha, ele vai fazer igual eu fiz com ele. Então, isso é que fica para gerações, né? E o livro tem esse propósito também. Ok. Rô, a gente tem tanta intimidade que a gente chama o convidado de Rô, né? Vocês tinham que me chamar de Berta, porque vocês são cariocas. Só a Raquel, que está lá em Portugal, você não seria em Portugal.
Mas Rô é coisa de paulista. Rô, a gente E eu amo queria... São Paulo, tá? Só uma parte. Eu fico criticando São Paulo, mas eu amo São Paulo. Eu tô aqui há 22 anos. Tá a parecer, Roberta. Então, é só sacanagem, porque eu tô há 22 anos, eu tenho que gostar, né? Rô, então, a gente agora, para terminar, queria que você nos contasse, então, uma coincidência literária, se você tiver uma para contar pra gente. Gente, eu já contei. Esse livro daqui foram várias coincidências na minha vida. Até porque o autor aqui tem uma biografia parecida com a minha, no sentido que eu também fiz comunicação. Então, assim, muitos dos ambientes que ele coloca aqui são os ambientes que eu já vivi. Eu trabalho há 32 anos com comunicação. Eu estou em agência há 500 anos também. Então, é o espírito, é o não concreto que eu consigo sentir aqui dessas histórias. Não do subterrâneo aqui, né? Mas das histórias em si. Quando eu abri o livro e comecei, por isso que eu acho que eu fiquei emocionada, né? Porque eu vi aqui eu andando de mochila, ele está no caminho de Compostela, né? De Santiago de Compostela, e eu andando no meu caminho com a minha mochila lá na Índia, entendeu? No meio da Índia. Ou sozinha no deserto do Saara. Ou no caminho para Gonçalves. Ou no caminho para Gonçalves. Porque assim, gente, Isso é uma identificação eu literária atraio maravilhosa. roubada. Cuidado, porque assim, eu não sei, eu já fiz uma análise, eu acho que eu me jogo e aí as coisas acontecem, né? Então, a coincidência, para mim, e tem outras mais profundas, em Gonçalves aconteceram várias, depois eu conto para vocês, fora do microfone, mas essa coincidência, fui pegar o livro por causa da coincidência. E quando eu começo a ler e eu vejo o ambiente, o enredo, muito parecido com o que eu já tive na minha vida, eu falei, gente, que coincidência é essa? O que está acontecendo, né? Você começa a questionar. Poxa, que bacana. Era a hora de eu ler esse livro, né? Legal, Rô. Olha, então a gente queria agradecer muito Eu que sua agradeço, participação. gente. Foi maravilhoso conversar com você. A gente estava com saudade de você. Ah, também, né? Muito bom. Só para contar, gente, Mandarina fechou na parte física por conta do capitalismo aqui de São Paulo. Gente, não tem nada contra o Não tem nada contra São saudável. Paulo. Não tem nada contra o capitalismo saudável, porque é onde a gente vive, não tem como fugir dele. Mas o predatório é ruim. Então, por isso que a gente precisou fechar a Mandarina no espaço físico, mas a gente está online. Então, quem precisar dos livros Isso é da nossa importante curadoria... falar mesmo. Não, a curadoria incrível da Mandarina, por favor. Sigam Nossa. a Mandarina nas redes sociais, porque elas estão lá. Porque assim, eu não consigo desapegar do livro, da literatura de vocês, então não vou desapegar nunca. Somos todas consumidoras Não da há porquê Mandarina também. Muito bom. Muito bom, Rô. Obrigada, Muito obrigada. muito Obrigada. obrigada pelo Excelente. espaço. Beijo.